Olá, olá pessoal, boa noite. Vamos avisar o pessoal que a gente está entrando numa live. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje a gente vai para mais uma live. E hoje a gente, claro, não tinha como deixar de chamar nossos professores da mentoria. Então, eu vou começar a nossa live hoje com o nosso professor, que é maravilhoso, né? Que é o Valério Zoccarato, que é um terapeuta, que hoje comanda a metamedicina aqui no Brasil para nós. O Valério não mora no Brasil, mas ele fez com que a metamedicina chegasse a várias pessoas aqui no Brasil e hoje é um grande parceiro, não só dos atendimentos, mas também do nosso curso de mentoria para profissionais da área de saúde. E eu quero falar e compartilhar um pouquinho com vocês sobre as experiências que a gente tem, os resultados que a gente tem na prática clínica, principalmente quando está envolvido as emoções e como que a metamedicina foi uma ferramenta importante para ajudar não só meus pacientes, mas ajudar esses profissionais da área de saúde a dar um upgrade, eu falo, um upgrade nos resultados da prática clínica. Então vamos chamar o Valério, vamos ver se ele já tá aqui. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos chamar os profissionais da área de saúde para poder participar dessa live que a gente vai falar um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho o Valério. Achei aqui, vamos ver se ele consegue me aceitar. Vamos falar um pouquinho sobre essa... Oi! Olá, Valério! Oi, Elizabeth, tudo bom? Tudo Tudo jóia. bem, e Me você? fala assim, Quero te agradecer aí de coração por ter topado fazer essa live. Eu sei que você deve estar bem cansado, sou um pouco cansado, né? sou um pouco cansado. Porque acabou de voltar lá de Isso. Santana do Ipanema, aonde realizou um seminário aí de metamedicina. E eu falei, Valério, você tem que ser o primeiro professor da mentoria para poder falar um pouquinho do que a gente trabalha, né, na metamedicina e por que eu quis trazer essa ferramenta tão importante que é a liberação da memória emocional para os profissionais da área de saúde que fazem hoje parte da mentoria. Hoje a gente já está em 150 profissionais da área de saúde que trabalha com essa metodologia de limpeza do terreno biológico, com a desintoxicação, com a desparasitação, mas que eu quis trazer para esses profissionais que, além dessa limpeza do terreno biológico, a gente tem outros fatores que precisam ser investigados. E o principal, né, Valério, que são as nossas emoções, né? Muitas das nossas emoções fazem com que a gente adoeça. E nada melhor do que você para falar disso, que faz um trabalho incrível aí com os meus pacientes. Eu só tenho, assim, alegria e muita gratidão a você que me ajuda com vários casos clínicos que a gente não imagina que pode transformar a saúde da pessoa, né? Eu sou a prova viva aí, quando eu tive Covid, né? E aí eu evolui para um quadro mais severo do Covid, um quadro de inflamação, e eu não melhorava com nada. E foi quando eu
pude ter a honra de conhecer você. Elizabeth, antes que tudo, muito obrigado pelo convite aqui no teu canal. Boa noite a todo mundo, a todas as pessoas que te seguem. Sei que você tem muito se apaixonado por você, por teu trabalho, por teu incrível trabalho que você faz na tua área. E nada mais que agradecer pela oportunidade, primeiro, de ser parte da tua mentoria para agregar alguma coisa, e segundo, da possibilidade hoje de falar disso. Porque, é claro, temos muita coisa, não, para curar. Tem a medicina integrativa, tem a nutrição funcional, tem muita coisa, não? Sobretudo na área de medicina alternativa, a medicina integrativa está crescendo muito e sempre mais pessoas estão entendendo que a solução não é na medicina alopática. Não porque a medicina alopática não seja importante, é que aí não tem a solução. Aí é a cura de sintomas. E tudo bem. Não? Uno tem dor de cabeça, pega um analgésico, uma pessoa tem uma inflamação, o médico prescreve tratamento anti-inflamatório, tem um câncer, cirurgia, ou tratamento à base de radioterapia, quimioterapia. Mas, se você faz uma simples pergunta a todas as pessoas que se curam na medicina alopática, que tudo ótimo, qual é a causa da tua enfermidade? Por que você tem este mal-estar? Por que você está adoecendo? Quando já se curou, já deu tudo certo 3 anos atrás e agora voltou. A pessoa não tem resposta. A pessoa não sabe, diz, não sei. Não, é uma inflamação. Não, ninguém sabe por que está de verdade enfermo. Ninguém sabe a causa profunda da enfermidade. E quando você vai na área da nutrição, não? Você é também nutricionista, foi nutricionista, Elizabeth. E você fala com uma nutricionista que trabalha, por exemplo, a área de dieta, que trabalha o sobrepeso, que trabalha não, bulimia, anorexia, coisa que leva a vida de uma pessoa na autodestruição total, na sabotagem total. Eu disse, não, o cliente foi, o paciente foi, fizemos uma dieta incrível, ele chegou com uma vontade realmente de se curar, deu tudo certo, 6, 7 meses, a pessoa desce de peso, fica bom e pá! Chega uma crise no relacionamento, chega uma briga com a mamãe, chega na situação familiar difícil, chega um problema no trabalho de base de estresse, de cobrança, o que seja um gatilho, e as pessoas voltam a engordar. Voltam a engordar mais que antes. E fica mais difícil agora voltar atrás. Então, a pergunta que eu me faço, as medicinas integrativas fazem um trabalho incrível, a medicina alopática faz o seu trabalho, a homeopatia também faz um grande trabalho, eu tenho a medicina chinesa, tudo. A medicina chinesa, são a trabalhos medicina incríveis. ayurvédica. Então, por que uno precisaria de metamedicina? Dice, metamedicina, que é isso? E metamedicina, Elizabeth, é a mesma palavra. Meta, em grego, significa ir além. Medicina, já a pessoa conhece que é a medicina alopática, não é a cura de sintomas. A gente quer ir além da cura de sintomas. Porque a cura de sintoma não é a cura da pessoa, do ponto de vista holístico. Não é a cura da ferida emocional. Não é a cura da sua alma. Não é? Não, é a cura de sintoma. E tudo bem. Uno diz, tinha dor de cabeça, tem enxaqueca, já não tenho mais. Maravilha. Na semana vai voltar de novo, mas tudo bem. Agora resolvi. Então, aquilo que quer fazer a metamedicina é, sobretudo, criar consciência sobre que a causa do nosso mal-estares, a causa da nossa doença, das nossas enfermidades, tem sempre raízes emocionais. Eu disse, não, claro, eu vou no psicoterapeuta, vou no psicólogo, 15 anos de psicanalista, 10 anos de psicoterapeuta, é um trabalho muito bom, mas trabalha o nível mental, trabalha o neocórtex, trabalha os nossos pensamentos. E cadê a ferida emocional? Cadê os traumas? Será que estão no nosso neocórtex, onde psicanálise, psicoterapia trabalha com muito sucesso, muitas vezes?
em readaptar e revolver as pessoas em um quadro de equilíbrio. Mas será que se resolveu a causa raiz? Então, a metamedicina quer ir a trabalhar o inconsciente, mas não no sentido depois de dar-lhe um significado mental, não. Quer trabalhar o inconsciente para identificar a causa raiz. Por que uma criança de 3 anos se enferma de uma maneira profunda e depois, por toda a vida dela, fica enferma? Porque semana passada, que trabalhei com uma adolescente, uma pessoa passa por violência familiares repetida e aos 13 anos, depois de ter entendido, de ter feito 10 anos de terapia, e ter entendido que não dá para permitir aos carrascos abusar dele, ainda ele permite a carrascos de abusar deles. E já entendeu. A pessoa diz, eu entendi, mas não acontece. Então, a metamedicina, Elizabeth, quer ajudar todos os profissionais da saúde a ter todos, do médico alopático, ao médico integrativo, ao nutricionista, a fisioterapeuta, o que vai, não, a enfermeira, e também, além, farmacêutico. Exato. Fisioterapeuta, É uma ferramenta biomédico. à disposição de todos os profissionais da saúde, e não só os profissionais da saúde, tem muitos coaches, tem muitas pessoas da área de educação que também usam isso, para ter uma ferramenta valiosa para complementar o trabalho profissional da saúde. Tudo bem que eu trato sintoma se eu sou um médico alopático, mas por que essas pessoas chegam com câncer de mama? Ah, não, é genético. Já sabemos. Genético 10%. Já sabemos. Não tem milhares de estudos. Genético 10%. Tudo bem. E os outros 90%? Não sei. Estilo de vida, emoções. Se a gente não trabalha as emoções, e é algo que eu fiquei impactada esses dias, que eu fiquei muito impactada porque você fez um atendimento de uma paciente minha que eu cuido dela, cuido da família dela, e ela é médica, né? E ela ficou muito impactada com a metamedicina, e é muito lindo isso, né, Valério? Porque assim, o médico ele acredita no remédio, né? No que ele aprendeu dentro da medicina. E a gente ficou muito impactada porque ela fez um tratamento para poder engravidar comigo. E ela engravidou. E aí, com 26 semanas, ela começou a apresentar uma polidramia, né? Um excesso de líquido amniótico. Apareceu aí focos de toxoplasmose, de herpes. Então, teve que ficar de repouso a gestação, teve que colocar um pesário para segurar o bebê, porque o colo do útero afinou, e ela desenvolveu um diabetes gestacional. Na hora, e eu não consegui atender ela, porque a agenda sempre lotada, arrumei um horário para poder dar esse suporte para ela, e a gente vê o que iria fazer com as condutas no tratamento dela. E aí, o que eu descubro durante a consulta? Que existe um fator emocional que fez com que ela desenvolvesse tudo isso. Existia um sintoma ali que ela relatou e eu vi que se ela não passasse por uma liberação da memória emocional, infelizmente, a gente não ia ter o resultado que ela esperava, né? Aí, o que foi feito, Valério? Foi muito mágico isso, porque ela estava com uma glicose em torno de 120, 150, e ela controlando sem nada de açúcar, sem nada de fruta, sem nada de carboidrato, sem arroz, sem batata doce, sem mandioca, nada. Com a alimentação bem restritiva, né? Para baixar essa glicemia. E aí eu falei, olha, eu preciso que você faça uma consulta com o Valério, porque ele vai fazer uma liberação de memória emocional, que eu senti durante a nossa consulta que você tem um fator emocional para ser resolvido. Sem isso, eu não consigo dar continuidade, nem fazer essa suplementação, que eu sei que não vai funcionar.
E aí eu lembro que você conseguiu um horário para ela. Eu falei para ela, fala com ele, fala que você tem urgência, que você está de repouso, que você não está trabalhando, né? E ela entrou num quadro, inclusive, de depressão, porque você imagina, pega, descobre tudo isso e vai pro quarto, fica de repouso, para de trabalhar, e uma pessoa extremamente ativa. Fez a liberação da memória emocional com você no sábado, se não me engano. No sábado ou na sexta-feira, não me recordo. E aí, o que aconteceu? Ela, na segunda-feira, me mandou uma mensagem que ela tinha ido ao médico fazer a ultrassonografia novamente e a polidramia normalizou. E a glicose dela tinha diminuído para 76. Depois de ter passado por uma liberação da memória Agora, emocional. Diminuiu a glicose para 76. Aí ela falava, o que é isso, menina? Surreal isso que eu fiz com o Valério. O que aconteceu comigo? Beth, eu só fiz aquilo que você me pediu de conduta na alimentação, mas na hora que eu fiz a consulta com o Valério, mudou a minha vida, porque eu vi que realmente tinha um fator emocional me incomodando, que gerava todos aqueles problemas de herpes, toxoplasma, polidramia, diabetes, pesário, gestação super ali de repouso, gestação de risco. Então, o que gerou nela? Medo, insegurança. E foi algo impactante, porque nessa mesma semana a gente fez algumas avaliações de exames bioquímicos para ver como é que estava, né? Questão de vírus, que ela estava com herpes 1 e 2, estava com toxoplasmose, e a gente conseguiu normalizar, porque a gente retirou alguns alimentos que estavam fazendo parte da dieta dela, né? Que infelizmente alimenta vírus, alimenta fungo e que a gente precisa eliminar. Mas o que deu sentido para o nosso trabalho como profissional da área de saúde, que eu acho que faz toda a diferença a metamedicina na minha vida hoje, na prática clínica, não adianta eu pensar sem a metamedicina, eu não vou ter o resultado que eu gostaria para o meu paciente. Por quê? Porque se eu não souber que existe um fator emocional atrás de uma doença, atrás de um conflito, atrás de um sintoma, infelizmente eu não vou ter resultado. E foi lindo, porque depois ela foi me mandando mensagem com fotos, né, da alimentação dela, comendo carboidrato, comendo batata doce, comendo mandioca, comendo as coisas, e a glicose lá embaixo. E ela voltou a trabalhar. Hoje ela está trabalhando agora, normal, saiu do Elizabeth, repouso. precisa dizer que não é milagre. É realmente, não é milagre. Não Cioè, é não é que milagre. chega o cara e faz um milagre. Não tem nenhum milagre aqui. Quando a gente identifica a causa emocional do teu doença, do teu mal-estar, automaticamente tem uma mudança biológica ou emocional biológica. Ora, não é um método dedutivo, A mais B igual C. Cada ser humano tem uma sua história de vida. A pessoa diz, então eu também tenho diabetes gestacional, me fala qual é a solução. Não, a solução da tua paciente não é a solução de outra paciente, porque a história de vida, a lição de vida, as emoções que a pessoa vive, a ferida emocional, o trauma, são diferentes. Então, uma coisa importante, não tem milagre. Tem um trabalho que a pessoa está pronta, abre a cabeça para procurar além daquilo que é o tradicional, que é o alopático, e diz, eu quero entender por que estou enfermo. Eu não quero entender do Paco Baguesa, o que está acontecendo dentro de mim. Porque as emoções têm um impacto no meu corpo emocional. O meu corpo emocional ativa o hipotálamo ativa todo o sistema biológico. Então, temos que entender que as nossas memórias emocionais, favorável ou desfavoráveis que temos dentro da nossa amígdala, automaticamente ativa o nosso hipotálamo, que automaticamente ativa o nosso biológico. Tem uma ação direta no nosso sistema endócrino, no nosso sistema imunológico, no nosso sistema circulatório.
Imagina que eu estou falando de um trauma que eu passei ontem, sem ter consciência. Estou falando como se eu estou vivendo de novo. Pero, meu, para minha amígdala, é como se eu estou passando de novo por um novo assalto, por um novo acidente. E automaticamente o meu hipotálamo está atuando no caminho do sistema nervoso autônomo, produzindo as mesmas coisas, endorfinas, dopamina. Então, trabalhando o corpo emocional, Elizabeth, realmente tem a possibilidade, como você falou. É claro que a pessoa tem que mudar o estilo de vida depois. É claro também que tem que mudar uma dieta se está comendo comida que não é favorável, porque tem metais, tem carboidratos, essa coisa. Mas se não resolve a causa emocional, como você já falou, o impacto... Eu vou ficar Não, o impacto é chutando muito gelo, pequeno. né? Mas quando você trabalha no mesmo tempo também a causa emocional, porque a pessoa está enferma, é uma decolagem. É como dizer, decolamos, vamos para a cura. E quando as pessoas identificam isso, têm consciência, tudo começa com uma tomada de consciência. Quando a pessoa diz, ui, nunca tinha pensado isso. Este é o começo. Esse é o começo da cura. Quando a pessoa diz, nossa, nunca tinha pensado isso. Então, quando tem uma tomada de consciência sobre a conexão entre um mal-estar e um gatilho, e um evento, e uma situação que foi o gatilho. Pam! E depois somatizou. Então, aquilo que você falou da tua paciente, eu normalmente não me preocupo do resultado, porque aquilo que faz a metamedicina é acompanhar até a pessoa onde pode ir. A tua paciente estava aberta, também era uma médica alopática, mas aberta a querer se trabalhar, aberta a entender. Então, precisa de vocês, se você se quer curar, precisa você assumir que não é que tem uma causa. Não? A maioria das pessoas dizem, não, estou enfermo, não sei. É mudança de temperatura, é o ar-condicionado. Nunca é o ar-condicionado, nunca é mudança de temperatura. É sempre algo mais. Também uma coisa muito simples, sabe? Como uma faringite. É sempre algo a mais que uma mudança de temperatura. É sempre algo a mais. Sim. E é apaixonante, né, Valéria? Porque a gente vê muitos casos de pessoas que, na verdade, vivem processos de adoecimento, né, constantemente, até pela emoção, né? Aquela pergunta que a gente sempre faz. Para existir e ser amada, eu preciso fazer o quê? É importante esta coisa que você está falando, porque cada criança, cada um da gente quando era criança, para chamar a atenção dos cuidadores, seja os pais biológicos, seja os pais adotivos, seja madrasta, padrasta, que aprendeu a fazer. Então, um dos momentos chave é realmente, às vezes, ir até a tua criança interior e a entender quais foram os padrões que a pessoa desenvolveu, porque aí você encontra também muitas das possíveis consequências de hoje, não? E se os padrões foram, eu me tornei uma menina, um menino muito obediente, talvez não aprendi a expressar as minhas necessidades. Ou eu me tornei um cara rebelde, estava na briga. Eu hoje tenho dificuldade de lidar com a raiva, com a ira, não? A violência é parte da minha vida. E a violência, a ira, a raiva, somatiza. Gastrites, todo que é itis. Tudo que é itis tem que ver com raiva. E depois, hoje, a enfermidade do siglo, a depressão. Eu não disse, não, as ventas, Elizabeth, eu falei com um psiquiatra homeopático recentemente, e ele disse, olha, tem uma lista de espera enorme, nunca vi, como nos últimos 2 anos, um volume de pessoas tão deprimida, tão com pouca vontade de viver. Não sabemos o que aconteceu nos últimos 2 anos. Nos fecharam em casa, não podemos visitar os nossos pais, não podemos ir a visitar o nosso querido no hospital. Não, nos cortaram a possibilidade de conectar. A gente é animal humano, precisa de contato, precisa de amor, precisa de carinho, não é? Não precisa de máscara, está fechado em casa, mas tudo bem. E ele me falou, tem muitas pessoas que tomaram tanto ansiolítico, que está pensando ao homeopático.
E este é um grande passo. Mas o tema é a depressão, Elizabeth. A depressão ultimamente está tornando uma coisa a um nível nunca visto antes. E que é a depressão? Não, eu sempre falo, a gente nasce com duas emoções que são emoções biológicas, o medo e a raiva. O medo ele vai para dentro, não? O medo nos fecha, o medo não reduz a temperatura, não? Levantamos os ombros e a raiva naturalmente teria que ir para fora, não? Chega, ei, uno se posiciona, uno se defende, então a raiva vai para fora. O medo vai para dentro. Isto é biológico. Depois, cada um depende da sua experiência, às vezes você está mais no medo. Mas o que acontece quando o medo vai para dentro? É a raiva também. Mas o que acontece? Não, não acontece nada. Claro que acontece. O que acontece quando isto é uma situação extrema? Depressão. A depressão não é nada mais, simplificando, tem muitas situações, claramente, mas só para dar uma ideia, não é nada mais que duas emoções que normalmente uma tem que estar para dentro e outra tem que ser expressada. Não? Muitas pessoas têm confusão entre raiva e violência, que são duas coisas completamente diferentes. E as pessoas engolem a sua raiva. Então, nas melhores das hipóteses, se enferma de enfermidade como gastritis, como refluxo, problema itis, laringites, depende de onde está. Candidíase, Problemas infecção intestinais, urinária, problemas isso. de intestino, Mas, né? Que a gente vê muito hoje, essas alterações digestivas e intestinais. E ninguém relaciona com a emoção, né, Valério? Não existe mente separada do corpo. A medicina tradicional chinesa já falava isso há 5.000 anos atrás. Se o corpo adoeceu, a doença começou na mente, no seu isso mesmo. emocional. Não dá para gente pensar separado. Então, se você tem qualquer sintoma, se você tem uma doença, você precisa, como profissional da área de saúde, entender que o seu paciente vai É além isso do físico. mesmo. Então, em metamedicina, a metamedicina é inclusiva. Não é que eu disse, você inclui a metamedicina e pare de ser médico alopático. Não. Tem muitos médicos alopáticos que trabalham com a metamedicina. Então, a metamedicina é uma ferramenta à disposição de todos os profissionais da saúde. Agora, também tem pessoa que só faz metamedicina, como eu, não faz só metamedicina, que se especializou em metamedicina, mas tem nutricionista que integra a metamedicina, tem fisioterapeuta que integra a metamedicina, tem médico alopático que integra a metamedicina, tem médico alternativo. Então, tem professores de escola. Como é liderar a criança conhecendo como a criança gerencia as emoções? Como é conversar com a criança, entendendo quais as suas emoções, os seus sentimentos, fazendo a pergunta certa, mas que pedir obediência ou ser totalmente não com as crianças em cima e você não sabe o que fazer. Então, é uma ferramenta que vai a 360 graus. Pode ser usada na área educacional, na área da saúde. Claro, na área da saúde tem um grande impacto, porque a pessoa, quando está com uma enfermidade, se mexe. Não? A Cláudia, a fundadora da metamedicina, ela disse, olha, a gente oferece a nossa oportunidade, a nossa abordagem, mas se a pessoa não quer, tudo bem, não se preocupe. As enfermidades, o sofrimento vai a chegar para acordar estas pessoas. Então, o tema é que, claro, que na área da saúde o impacto é muito grande, porque a pessoa já está em um nível de chamado muito grande do seu corpo biológico, do seu corpo emocional, da sua alma. Muitas vezes a alma está tão cansada que ela se propõe com enfermidade. Enfermidade é um chamado. Para a metamedicina, os sintomas são amigos. Não diz como os sintomas são amigos, isso está louco. Não, os sintomas são amigos se conseguimos de interpretar as mensagens que eles nos enviam. Então, são amigos porque é uma tentativa biológica do corpo de expressar a sua desarmonia, o seu desequilíbrio. E aí, interpretando o sintoma e entendendo a causa, aí vem a dinâmica. Então, Elizabeth,
podemos fazer mil exemplos, mas eu acho que o exemplo que você fez da tua paciente é incrível, porque uma médica alopática que tive a capacidade, o coração de trabalhar com você, de escutar as tuas recomendações, foi fazer a consulta e ela se curou. Não eu, não a metamedicina, ela. Não, Não, eu, ela se não curou porque você, ela né? estava pronta e aberta para tomar consciência e depois de tomado consciência dizer, ok, qual é a minha parte? Qual é a minha responsabilidade em manter-me no conflito, em manter na enfermidade? E depois estar pronta, dizer, está pronta a soltar? Estou pronta. E soltar. E quando você solta a causa, você vê biologicamente, imediatamente um impacto. Não? 2 dias depois, a sua glicemia desceu, começou a comer também produto à base de carboidrato, a glicemia ficou normal, porque a sua alta glicemia não era uma causa orgânica, eu estou comendo ruim, ou não era só uma causa orgânica, tinha causas emocionais envolvidas. Uhum. E isso é muito lindo, né, Valério? Todas as vezes que eu fui trabalhar a questão das minhas curas comigo mesmo, eu tinha um conflito muito grande com o meu pâncreas, né? Então, eu tive resistência periférica à insulina por bastante tempo aí, usei muitos medicamentos, injeção na barriga, cheguei a ter diabetes gestacional e algo que eu não entendia por que que eu estava doente. E para você ter uma ideia, quando a gente começou a trabalhar todas essas questões, que eu fui entrando no meu processo de autocura, tinha relação com a minha infância, né? Onde teve o rompimento do casamento dos meus pais. Então, meus pais eram casados e aos 11 anos de idade eles se divorciaram. Então, o conflito do meu pâncreas tinha relação com o casamento de papai e de mamãe, né? E você imagina, mas como ele foi aparecer lá com 26 anos, dando sinais que algo não estava bem? Por que que eu desenvolvi um diabetes? Tipo, diabetes foi por causa do quê? Foi por conta da emoção que aconteceu na minha infância. Se eu não tivesse ido em busca de tratar o todo, iria funcionar com remédio? Não. Iria funcionar com vitamina? Não. Iria funcionar com fitoterapia, homeopatia? Não. Enquanto eu não olhei para isso, que este sintoma estava muito relacionado à minha emoção, essa doença estava relacionado a mim, o meu trauma lá da infância. Enquanto eu não trabalhei isso dentro do meu ser, infelizmente, eu não tive a cura. Quando eu tive a cura do meu pâncreas, quando eu tratei o todo, e o principal, que era o emocional, não é? Absolutamente, Elizabeth. Mas, além disso, realmente as causas podem ser ainda antes, já a partir da gestação dentro do útero, não? Eu posso fazer um exemplo Sim, pessoal, eu não vou falar de paciente, porque é privacy muito importante para mim, respeito, mas vou falar da minha experiência pessoal. Eu tenho 56 anos, sou gêmeo, ok? Sou gêmeo e o meu irmão morreu no nascimento. Então, toda a minha vida foi cheia de acidentes graves. Já há um ano, me cortaram os dedos no carro do papai. Há 6 anos, caí num poço a 6 metros. Há 8 anos, um acidente de carro. Até, não sei, 36 anos, acidente de moto. A minha vida foi cheia de acidente. Além disso, a meu relacionamento era um caos. O relacionamento com mulheres era um caos. Ora, tem que dizer que todas as pessoas que eu amei de verdade, o meu irmão, o meu primo que tinha 7 anos, morreram jovens. Meu primo, também gêmeo, morreram há 7 anos com um acidente de carro. Então, eu descobri, não agora, eu descobri há 52 anos, 4, 5 anos atrás, fazendo o seminário de metamedicina, que tudo isso não era por acaso. Eu não tinha resposta para entender porque a minha vida foi cheia de tanto acidente. Não tinha resposta.
Não tinha resposta tampouco do porquê, a 52 anos, um ainda não tem um relacionamento saudável, um divórcio, não tem um filho, nada. Eu digo, tampouco tinha ideia porque trabalhava 24 horas por dia. E porque viajava e ficava longe dos meus pais. Era difícil para mim encontrar. Mas, 52 anos, em um seminário de liberação de memória emocional, entendi que eu era um sobrevivente. E o que faz um sobrevivente? Normalmente assume um sentimento de culpa. Agora, um diz, mas como é? Você tinha 9 meses, saiu da barriga. Como é que uma criança que sai da barriga tem um sentimento de culpa? Como é? Se o outro cara não sai, morre por complicações. É assim. A gente, já a partir da gestação, tudo é memorizado na nossa memória procedurais. A nossa memória de imagem só começa aos 2 anos, antes tudo é gravado. Então, eu, inconscientemente, já bebê, estava com um sentimento de culpa. E toda a vida fiz isso. E, além disso, tive na minha memória emocional e descobri durante um seminário, outro seminário mais na frente, que eu tinha uma equação que era impossível ter um relacionamento saudável. Porque, sendo que todas as pessoas que eu amava quando criança morreu, eu memorizei, inconscientemente, que amar é perigoso. Porque amar é perigoso porque todas as pessoas que eu amava morreram. Então, imagina se eu posso ter, ou se eu podia ter um relacionamento saudável com esta equação na minha memória emocional. Nunca, até 52 anos, fui capaz de ficar com uma pessoa que eu amava. Porque apenas o relacionamento ficava bom, importante, algo eu fazia para fazer que terminava. E tudo isso é um piloto automático, inconsciente, que dirige a nossa vida. Até quando? Até que uno não toma consciência. Para mim foi algo que mudou a minha vida, descobrir que a minha vida era dirigida pelo sentimento de culpa, que leva sentimento de não merecer, que te leva a autossabotagem. E que a minha equação principal de relacionamento era amar. É perigoso. E claro, só podia ficar com mulher que eu gostava, no máximo. Porque se amava, imediatamente eu fazia algo para sabotar. Então, tudo isso para dizer que se não tomamos consciência destas dinâmicas que parte de eventos que também eu não é que tive papai que me deu pancada, trauma, nada. Eu nasci, o outro cara não nasceu. Tem consequência? Muitas. Tem consequência na vida emocional de uma pessoa? Muitas. Tem consequência na vida de relacionamento de uma pessoa? Demais. Uno diz, como eu posso resolver? Só um dia tomando consciência. Só um dia encontrando uma ferramenta que te ajuda a entender por que está acontecendo isso na tua vida. Então, todas as pessoas, Elizabeth, que vê que tem padrões repetitivos, que vê que tem padrões repetitivos também no relacionamento, ou são sintomas, são sinais que algo tem que ser trabalhado do ponto de vista emocional, em termos de ferida emocional, de trauma. E que a metamedicina, sem dúvida, é uma ferramenta muito poderosa para acompanhar estas pessoas. Só para dizer um pouco que não é só um tema adoeço, ou estou doente, ou tive um tema... Não? Você falou de um tema importante, na separação. A criança já viveu isso. Imagina quantos pais se separam de maneira conflitiva, continuam na briga. Imaginamos o impacto que tem na criança. Mas estou falando de um caso onde os meus pais ficaram casados toda a vida, 60 anos, tiveram 6 filhos. Eu não disse, por que eu estou tão fodido e os meus irmãos não? Eles não sabem por quê. Tá? Porque você vê, né? Acontece os traumas, os conflitos, às vezes tem uns irmãos da mesma família, um somatiza aquilo para o resto da vida e o outro vive uma vida plena, feliz, É isso e mesmo. não aconteceu nada. É isso mesmo. Não é verdade? E talvez tenha gerado outro trauma em outro período da vida que gerou outros conflitos para ele. Porque nós, como você disse, é individual. E o que é mais lindo, né, Valério? As meninas, quando assistem, o pessoal que faz a mentoria, quando assistem a sua aula,
todas ficam muito impactadas com relação à emoção. Tanto que é que várias já fizeram o LME, que é a liberação da memória emocional. Que quem passa por um processo avaliando a si mesmo, né? Quando a gente se cura, não tem como isso não se expandir para o universo. Eu senti muito isso na minha prática clínica, né? Conforme eu fui trabalhando os meus traumas, os meus medos, as minhas feridas, né? O que foi acontecendo? Foi cada vez mais chegando pessoas com aquelas vezes, com aquela história de vida muito parecida com a minha, ou com aquele conflito muito parecido, que a gente é energia, a gente acaba atraindo pessoas que estão vivendo um conflito que ou a gente se curou ou a gente está passando pelo processo de cura. E é muito incrível isso, você como profissional da área de saúde, usar essa ferramenta. Né? E hoje, graças ao Valério, ao Dr. Emanuel Duque, que trouxeram a metamedicina para o Brasil, hoje isso é possível, né? Você ser um consultor de metamedicina, né? Atuando também na prática clínica. Beth, não quero atuar como consultor de metamedicina. É igual eu falo para você, né, Valéria? Eu quero fazer a metamedicina para mim, não para tratar o outro. Porque a metamedicina, hoje eu tenho uma pessoa que eu confio de olhos fechados, que é você, que atende meus pacientes. E eu fico muito feliz com o resultado que essas pessoas acabam alcançando quando passa por uma liberação de memória emocional, que às vezes a gente está tentando com suplementação e não resolve enquanto não tratar o conflito emocional. Eu vejo muitos resultados após a liberação da Elizabeth, memória você me emocional. falou desde o início, eu não me quero tornar consultora, mas eu quero fazer metamedicina comigo mesma e mudar o meu modo e divulgar, estou feliz. Mas realmente a minha missão também é que muitas pessoas da área da saúde possam integrar a metamedicina no seu trabalho, porque vai fazer uma mudança importante na abordagem, na comunicação com o paciente, no cuidado. Não, uno diz, mas qual é a vantagem para o médico? Enorme, enorme nos impactos na eficiência do trabalho dele também. Quando você cria as condições de confiança, quando você cria a conexão amorosa, quando você está na compaixão, sem julgamento, e quando você faz pergunta aonde a pessoa diz, nossa, nunca escutei uma pergunta desse tipo de um médico, de um fisioterapeuta, de um nutricionista, não. Porque é além do trabalho mecânico, é entender que quem está na minha frente pode ter uma capacidade de autocura, uma capacidade forte de autocura. E eu, como profissional da saúde, posso acompanhá-lo com a minha ferramenta, qualquer que seja, é importante, cada um tem a sua, mas a metamedicina é um guarda-chuva importante para ter também esta ferramenta mais eficiente, mais eficaz. Depois, uno quer se tornar só consultor de metamedicina, está bem-vindo. Então, por isso estão fazendo formações no Brasil. Mas eu sei que você disse, não, eu tenho o meu, eu te passo os pacientes, estou feliz. Eu também estou feliz. Pero eu estaria mais feliz, Elizabeth, se você amanhã também faz consulta de metamedicina. Eu sei que você já faz. Então, Eu sei que você já faz, que não é verdade que você não faz. sim, com certeza a gente já Isso. consegue identificar. Só que nada melhor do que ter um consultor de metamedicina que faça essa liberação de memória emocional, né? Então, Você fez eu confio liberação demais. antes de fazer a formação. Imagina agora que já está na formação. Aí, o que vai acontecer com a Vai minha durar 8 consulta, horas. Vai Valério? durar De 8 horas. 2 horas no atendimento online Isso. vai virar 5 Porque a consulta horas. de metamedicina é quase 2 horas. A tua é 3 horas, 5 horas. Não vai dar Não vai dar certo. certo. Não, mas Não vai realmente a minha dar missão, certo. Elizabeth, e sei que você é uma pessoa de mais importante pela metamedicina, pelo amor que você coloca em divulgá-la, pela coragem. Eu realmente tenho um respeito pela coragem de você levar na tua mentoria. A minha mentoria é a mentoria da Elizabeth. Não,
pela capacidade de você de levar profissionais e outra abordagem dentro da tua mentoria, é realmente extraordinário. Está de parabéns. Respeito muito isso. Eu falo assim, gente, então, né? A gente aprendeu tudo de desintoxicação, desparasitação, tá, mas talvez o tratamento não funcione. Então, daqui para frente, vocês vão ter a oportunidade de trabalhar a questão emocional. E aí é quando a gente se aprofunda com a aula sua de metamedicina, do Emmanuel, de terapia neural, das feridas emocionais da Joana. Então, a gente vai indo profundamente. E o que elas observam ao final do processo? Às vezes, com um paciente, que é aquele que reclama para você, o tratamento não funcionou. Né? O tratamento não funcionou por quê? Porque a gente não foi no foco do que está acontecendo, que é o emocional. Então, a gente sempre tem que vincular a nossa parte emocional e o espiritual para que o corpo físico se cure. Senão, o corpo físico não vai se curar. Vai continuar com as manifestações das ites, das sinusite, rinite, otite, gastrite, infecção urinária, candidíase, vai tendo. E você vai achando que é normal ter doenças. Não, não é normal ter doença. E toda doença está associada a uma emoção. Quem ainda está pensando fora disso, infelizmente está trabalhando de maneira errada. Errada em qual sentido? Que o que a gente aprende na medicina tradicional chinesa? Não existe emocional que não atinja o nosso corpo físico. Então, por exemplo, se eu tenho uma alteração no meu sistema digestivo, o que eu não estou conseguindo digerir da minha vida? Qual é o conflito que eu estou enfrentando com o meu meio ali? Eu já tive pacientes que você atendeu, que fizeram liberação da memória emocional, que tinha problema de constipação e digestão, Valério. Fez a liberação de memória emocional contigo, eu entrei com a suplementação para tratar a desbiose de estômago, intestino grosso, e resolveu quando? Quando a gente fez a liberação da memória emocional. Então, quando a gente associa essas ferramentas, né, na prática clínica, de cuidar desse emocional, sabendo que existe algo da ferida emocional aí que precisa tratar, junto com as ferramentas e estratégias de suplementação, desde uma fitoterapia, uma vitamina, uma enzima digestiva, a gente consegue o resultado final do tratamento. Então, eu vejo hoje que os profissionais da área de saúde que conhecem a metamedicina e aplica ela na prática clínica são as pessoas que, ó, estão lá no alto, porque elas estão conseguindo ter esse discernimento que sim, temos que tratar o físico, mas antes do físico nós temos um emocional envolvido que a gente precisa olhar para ele, que ele está dando sintomas ali, está dando sinais que precisa ser olhado, né? Com certeza. Eu acho que você deu com esta parte final uma pincelada perfeita sobre isso. É ter a oportunidade de ter uma ferramenta para todos os alunos que vêm na tua mentoria que vá além da técnica específica. Muitas vezes o trabalho de detox, de despassatização funciona e outras vezes funciona pouco ou não funciona. Eu não disse porque neste paciente funcionou perfeito e no outro acontece pouco. E talvez, como você falou, as causas aí têm que ser procuradas em outro lugar, não? É isso mesmo. Sim. E é muito lindo, né? Então, Valério, eu acho que o pessoal que esteve aqui conosco na live hoje, eu acho que pôde perceber, né, que a gente pode usar essa ferramenta da metamedicina, que é linda, aí que você trouxe para nós, brasileiros. Eu falo que eu tenho a honra de ter conhecido você aí quando eu tive Covid. Quando eu falo para as pessoas, gente, eu me curei de Covid com uma liberação da memória emocional, né? Eu não melhorava com nada. E foi a liberação da memória emocional que fez eu sair do quadro de doença. Então, eu sou apaixonada pela metamedicina e sempre vou estar divulgando para todos os mentorados, que eu acho que é uma ferramenta linda
que a gente pode utilizar aí no dia a dia com os nossos pacientes e, inclusive, a gente usar conosco, né? Que a gente não imagina como que, às vezes... Lembra quando eu falei para o Emmanuel, eu falei, nem sei o que eu vim fazer aqui no LME, tô tão bem. É verdade, é verdade. Tô tão bem, eu acho que eu não tô precisando tratar nada. Tô ótima, tô na melhor fase da minha vida. Senta para um LME de liberação da memória emocional. O que acontece com a Beth? É a primeira, a segunda já começa aos prantos ali com a história do outro. Então é muito lindo porque eu vou trabalhar outro conflito que eu tive na minha vida que gerou sinais e sintomas, né? E que talvez com um suplemento eu não iria resolver. Isso mesmo. Né? Então é muito incrível. Então, Valério, eu acho que você é uma pessoa muito, muito sensacional que eu tive a honra de participar do LME, tive a honra já de fazer consulta, já participei do LME lá em Santana contigo. E você já veio para nos Campo vemos Grande, em abril, maio de novo em Campo Grande. Hoje eu trouxe mentoradas, Isso. né, para poder participar. E todas as mentoradas que estão aqui nessa live, que já fizeram LME, falam muito sobre isso, né? Que faz todo sentido a gente tratar o nosso emocional para que a gente venha se curar. E é uma ferramenta que todo mundo se apaixona, né? Na prática clínica mesmo, que a gente sabe que quando bem indicado para os nossos pacientes é quando a gente vai ter um resultado incrível aí. Então, quero te agradecer por essa live, quero agradecer todo mundo que ficou aqui, você que está interessado em participar da nossa 5ª turma de mentoria. Você clica lá no nosso link da bio, você vai entrar para o nosso grupo especial, que esse grupo vai ser para direcionar as informações sobre a nossa próxima turma. E a gente vai fazer uma live no Zoom fechada, onde eu vou tirar todas as dúvidas com vocês, para que vocês possam esclarecer como funciona, quem são as pessoas que vão estar com a gente, quantas aulas, o horário, quanto tempo dura a nossa mentoria, que geralmente está programada para 3 meses, a gente leva 4, 5 meses, que eu não tenho pressa para acabar. O importante é entregar a informação, esse conhecimento que é lindo e que vai transformar os resultados dos profissionais que têm buscado resultado na prática clínica de uma forma integral, do corpo físico, emocional e Agora, mental. Elizabeth, né? antes de fechar, eu quero dizer também que fui aí em Campo Grande, no teu instituto, que é absolutamente extraordinário. Eu convido todo mundo que te conhece, as que participam da tua mentoria, de te visitar em Campo Grande, porque nunca vi um instituto tão organizado, tá de parabéns. Mas depois eu conheci... E assim, Valério, você sabe que a gente vai ter o MAP Experience, né? Que é o Opa! MAP presencial, só para quem participa da mentoria, que já foi mentorado. Então, vai ser o MAP Experience no próximo ano. E com certeza eu quero te trazer para Não, dar deixa eu junto dizer aqui que no MAP foi aí Experience. e você tinha uma aluna aí que ficou aí toda uma semana, uma aluna de São Paulo, não quero nem dizer o nome porque não sei se ela quer, mas se chamava Aline, que é uma pessoa lindíssima, e ela participou do seminário, mas eu fiquei absolutamente tocado de como ela apaixonou por todo o processo teu. Então, eu digo, pessoa que não te conhece, por favor, se inscreva, participa, porque tem só que falar com a Aline, porque eu falava com ela, digo, quem leva você aqui de São Paulo, fica aqui uma semana? Disse, não, você não sabe, aqui, Fá, é qualquer coisa, estou fazendo todas as experiências. E eu sei que esta mentoria mudou a vida dela, não? Porque ela me chegava da terapia ocupacional, esta coisa. Então, parabéns, Elizabeth, pelo teu trabalho. Essa foi uma das mentoradas que teve a vida transformada, literalmente, depois da mentoria. Né? Que eu falo que a mentoria não é para você fazer protocolo, é para você se tratar e poder ajudar o outro. Quando a gente se cura, a gente consegue ajudar quem nos procura. Isso Né? mesmo. E é lindo Então, muito isso. obrigado. Espero pronto que nos vemos aí em Campo Grande, neste lugar maravilhoso. Obrigado para todos os que participaram do canal da Elizabeth. Obrigado também para as pessoas do canal da Metamedicina. As pessoas do canal da Metamedicina que querem informações, que
deixa aí no direct, eu vou atrás disso. Sim. E um Um bom beijo grande, Natal, Valério. um bom final Quero do te ano, se a gente agradecer. não se fala mais, mas espero que sim. E um abraço a todos. Tchau, tchau, Muito obrigada, Valério. Para você tchau, também. Tchau, tchau, tchau. pessoal. Até mais.